O cheiro do morango lhe provocava uma tontura doce, quase erótica. Mas isso não parece um morango. É porque é um morango com pescoço. Mastigou vagarosamente, tentando decifrar o sabor. O doce do caramelo confundia o outro gosto. A textura era emborrachada. Buscou um contato no WhatsApp. Léo, um colega de trabalho. Oxe! O gosto era de algo podre e quente, como sangue estagnado. Você não deveria ter comido, disse a atendente, agora com os olhos totalmente escuros. Isso não é pra você. Pessoas começavam a surgir nas laterais, imóveis, segurando morangos do amor podres, encarando-o. Olá pessoal, sejam todos super bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se você tá aqui, provavelmente você me segue lá do Instagram e sabem que eu sou o Léo da Caixa do Terror. E devem saber também que eu escrevi este livro aqui, que é uma coletânea de contos curtos de terror e já tá no seu segundo volume. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês as histórias que os leitores me mandaram no nosso clube de leitores com o tema Morango do Amor. E por causa disso eu tô com o meu morango do amor aqui, que eu vou experimentar pela primeira vez aqui com vocês, já que eu nunca tinha comido esse doce antes. Ele é bem pesadinho, ó. Olha como é bonitinho. Vamos lá, é bem pegajoso. Eu achei que o recheio era mais durinho. Gostei. A casquinha é bem crocante. Bastante doce. Ainda não cheguei no morango. Bom, agora que a gente já comeu o morango do amor, vamos para o primeiro conto. Esse é o conto da Mariana Prado. Todo ano, na festa de São João de Cajuru, Dona Silvia vendia os famosos morangos do amor. Não era qualquer fruta, eram grandes, carnudos, brilhando sob a casquinha vermelha, como um vidro recém-sofrido. A velha fazia questão de dizer que eram colhidos com carinho, direto da sua horta, nos fundos da casa. Uma casa que ninguém mais visitava desde 1998, quando o filho dela sumiu do nada. Mas ninguém ligava, era tradição. E tradição é coisa que o povo engole sem mastigar. Beatriz, de 17 anos, morava ali perto e fazia parte do grupo que achava tudo aquilo um teatro brega. Queria sair da cidade, fazer faculdade de psicologia e, como ela mesma dizia, nunca mais pisar naquela roça. Naquela noite quente, foi a festa com a amiga Lara. Riam, debochavam da quadrilha e dos moleques bêbados de quentão. Quando passaram pela barraca da Silvia, algo fez Beatriz parar. Vai querer um? Provocou Lara, com um sorrisinho debochado. Vai que encontra o amor da sua vida. Beatriz revirou os olhos. Tá bom, só pra calar sua boca. E pediu um, por desafio. Por ironia, quando deu a primeira mordida, sentiu o gosto adocicado do caramelo, seguido por uma nota estranha, algo metálico, quente, quase vivo. Que merda é isso? Cuspiu, tossindo. Mas era tarde. Sangue, não da boca dela, do morango. O caramelo rachou, e dali escorreu um líquido espesso, escuro. A textura da polpa era errada, carnuda demais, com fibras. Ela gritou, Lara riu, achando que era cena. Mas quando Beatriz começou a se debater no chão, olhos revirando, espuma na boca, o riso morreu na garganta. Acordou no dia seguinte, não lembrava de nada. Estava em casa, deitada. A mãe disse que ela teve um treco, mas tinha algo errado com o corpo, com a pele, com o paladar. Tudo tinha gosto de cinza, menos carne. A única coisa que dava prazer agora, carne. E crua, de preferência. E à noite, os sonhos começaram. Sonhava com a casa da Dona Silvia, com uma horta onde dedos brotavam no lugar de raízes. Sonhava com uma faca, com vozes e com os olhos do filho desaparecido, presos em um pote de compota. No quarto ao lado da cama, um morango do amor, fresco, brilhante, pingando. Não foi ela que comprou. E agora, Beatriz sente uma fome que não acaba e uma vontade incontrolável de convidar alguém para um doce. Fim.
o começo de uma nova safra. Ela ainda finaliza o conto assim. Muito bom, gostei muito desse conto. Vamos para o próximo agora. Esse aqui agora é o conto de George. Um vizinho rico mudou para cá e infernizava o bairro com festas barulhentas. Sempre tocava a música ruim no volume máximo. E tem que ser sempre música ruim, né? Com carros e motos barulhentas desfilando pelas ruas. Ninguém no bairro conseguia ver TV, ler um livro ou dormir à noite. A polícia fazia vista grossa. Sempre que aparecia, tínhamos silêncio por no máximo 20 minutos. Mas até entendo que não faziam muita coisa. Com o valor da propina para ajudar com o salário baixo, quem recusaria? Eu e mais 8 moradores fizemos uma vaquinha que durou uns 6 meses. Compramos um drone, desses que faziam entrega pela Amazon. Aguentava um peso considerável e que ajudaria bastante com o nosso plano. Com a moda daquele morango do amor, passamos horas fazendo 100 unidades daquela porcaria. O drone sobrevoou com um pacote, pairou sobre o quintal e desceu lentamente com o nosso presente. O silêncio foi tanto depois daquele dia que tínhamos a sensação que havíamos mudado para outra cidade. A investigação durou décadas. Nenhuma câmera, nenhuma pista. Quem imaginaria que um grupo de pobres juntaria milhares de reais por um pouco de silêncio? O único problema desse conto aqui é que, na vida real, geralmente todos os vizinhos são os barulhentos e você não. Vamos agora para o próximo conto. Isso aqui agora é o conto da Daris. Ninguém sabia seu nome verdadeiro. Chamavam-no de Conrado, o confeiteiro mudo. Era um homem estranho, alto, magro demais, pele pálida como se nunca tivesse sentido a luz do sol. Olhos tristes e vazios, e embora não falasse, sabia ouvir o que ninguém ouvia, os desejos das almas. Conrado não ria, não dormia, não amava, mas ele sentia. O seu olfato era uma arma. Cada aroma tinha uma cor, uma nota, uma lembrança. O cheiro do morango lhe provocava uma tontura doce, quase erótica. Sentia no fundo da alma que o perfume certo poderia capturar não apenas o desejo, mas a própria essência do amor. Então ele começou. As meninas da vila sumiam uma a uma, vendedoras, doces, sempre jovens, sempre sorrindo. Ninguém desconfiava do confeiteiro da esquina, que trabalhava em silêncio, cercado de tachos e frutas vermelhas. Dos corpos ele extraía mais que sangue, destilava a alma da juventude, gota a gota, até transformar em essência pura. Misturou com açúcar branco, como a neve, um toque de vinagre e criou um doce novo, o morango do amor. Mais brilhante que os outros, com aroma quase carnal. No dia da festa da cidade, armou a sua barraca. Colocou o primeiro morango envernizado em palito, reluzente sob a luz. A multidão sentiu antes mesmo de vê-lo. O cheiro era hipnótico e se espalhou pelo ar. As filas dobravam a esquina. Na primeira mordida, houve um suspiro. Na segunda, lágrimas. Na terceira, alguém caiu de joelhos, chorando. Chorando e rindo ao mesmo tempo. Logo a cidade estava louca de amor. Casais se beijavam sem saber os nomes. Homens abraçavam postes. Mulheres cantavam para o céu. Tudo por um doce, um maldito morango. Mas Conrado não sorria. Amavam o doce, o cheiro, o sentimento que ele destilou com o que havia de mais sombrio. Na manhã seguinte, foi até a praça, carregando o último morango, o original, feito com a essência de todas. E diante das pessoas que ainda sonhavam com o gosto da noite anterior, ele mordeu o próprio morango. O perfume explodiu no ar, como uma bomba invisível. Eles o cercaram, choraram, cantaram e, em um êxtase absoluto, o devoraram. No chão restaram apenas as roupas rasgadas de Conrado. E, parte dali, uma barraca abandonada, um cartaz escrito à mão. O amor é um cheiro que mente. Pesado, poético e forte. Vocês sentiram aí, né? Próximo conto agora é o conto do Will. Morango dos Amantes. Venha direto para casa hoje. Preparei uma sobremesa especial. Bruno recebeu essa mensagem no exato minuto em que saía da empresa. Pedro, seu marido, há muito tinha parado de mandar esse tipo de mensagem. Bruno sempre chegava em casa tarde. Costumava fazer hora extra. Ficou encucado quando leu a mensagem. Será que estava esquecendo alguma data? Vai ver, Pedro viu algum vídeo no Instagram sobre fazer uma sobremesa para reaquecer o casamento. Sabe-se lá. Antes de responder, buscou um contato no WhatsApp. Léo.
um colega de trabalho. Oxe! Não tinha vindo trabalhar hoje, em 12 anos de empresa. Nunca faltara sequer um dia. As últimas mensagens sequer foram visualizadas. Ele tentou ligar. Bruno evitava fazer ligações. O barulho alto e longo que tinha que ouvir enquanto esperava o outro lado atender era uma das coisas que ele mais odiava no mundo. Dessa vez, não teve escolha. Afinal, tinham feito planos. Léo teria que entender que Pedro era sua prioridade. Já eram 15 anos de casamento. Lembrou-se da última briga. Você sempre larga tudo por ele. Eu nunca sou a sua prioridade. Até quando eu vou ter que aguentar isso? Bruno não respondia. Não havia o que responder. Ele estava absolutamente certo em todas as suas queixas. Tentou ligar de novo. Algo muito sério deve ter acontecido. Ele pensou. Léo nunca deixaria de atender uma ligação minha. Respirou fundo. Deve ser drama, concluiu. Decidiu deixar uma breve mensagem de voz. Tentei te ligar. Espero que esteja tudo bem. Eu vou direto para casa hoje. Então eu vou desligar o celular. Ouviu seu próprio silêncio ao final da última frase. Ele sabia o que sentia por Léo. Por mais que Léo sempre dissesse, em palavras e atos, o quanto o amava, Bruno jamais conseguiria retribuir. O sentimento era de que, se ele falasse em voz alta, estaria traindo Pedro. Ué, mas já não tá? E isso seria imperdoável. Se enganava. Chegou em casa, um silêncio ensurdecedor. A casa na mais completa ordem. Não havia um único copo fora do lugar. Boa noite, amor. Recebeu Pedro com um beijo. Chegou cedo hoje. Boa noite, respondeu Bruno, um pouco pesaroso. Decidi não fazer hora extra hoje. Sempre faço. Queria passar um tempinho a mais com o meu marido. Eu fico feliz que pensou em mim um pouco, pelo menos dessa vez. Pedro rebatia, com a sua acidez típica. Bruno odiava isso nele. Odiava o fato de Pedro ter coragem de falar o que queria e de ser ele mesmo na frente de qualquer um, enquanto Bruno não tinha coragem de ser ele mesmo nem sozinho. Mas então, desconversava Bruno, qual a sobremesa especial? Então, querido, começou Pedro, animado. Eu vi no seu celular que você tinha curtido essa nova moda do morango do amor, né? Aham. Bruno tentou disfarçar o desconforto de ouvir que o seu marido havia mexido em seu celular. Na verdade, ele sentiu a sua coluna gelar até a nuca. Aí eu decidi fazer um morango do amor especial para você. Senta aí que eu vou buscar, filho da puta. Brincadeira, essa parte não tá escrita aqui não. E saiu Pedro até a cozinha, voltando rapidamente com um prato na mão. Pedro colocou o prato sobre a mesa, na frente de Bruno. Sobre o prato, uma única peça vermelha caramelizada, espetada em um palito de madeira. Só um? Perguntou Bruno. O meu eu já comi. Fiz esse daí especialmente para você. Respondeu Pedro, sorrindo com os olhos. Esse sorriso era tão malicioso, Bruno jamais conseguiria lê-lo. Respirou fundo, pegou no palito, levou a sobremesa à boca, mordeu a casca de caramelo. Era dura essa casca. Por dentro era macio. Mastigou vagarosamente, tentando decifrar o sabor. O doce do caramelo confundia o outro gosto. A textura era emborrachada. O que é isso? Perguntou Bruno. Horas, o que é isso? Seu morango do amor, bobinho. Pedro respondeu, gargalhando como se tivesse ouvido uma pergunta de uma criança inocente. Mas isso não parece um morango. É porque é um morango com pescoço. Bruno falava enquanto mastigava, tentando decifrar o sabor enigmático. É porque não é um morango. É a rola do Leonardo. Ixi, lá ele. É a minha mesma não. Seu arrombado filho da puta. Pedro respondeu, sem desfazer o sorriso e a candura em sua voz. Quê? Isso é alguma brincadeira de mau gosto? Gritava Bruno, cuspindo no chão. Brincadeira de mau gosto é você passar 12 anos me traindo, achando que eu não ia descobrir. Tá me achando com cara de otário? A postura de Pedro mudou completamente. Agora ele batia na mesa e vociferava, olhando nos olhos de Bruno. O que você fez? O que você fez com o Léo? Cadê ele? Bruno gritava, desesperado. Relaxa que o seu amantezinho de merda tá bem guardado. Logo logo você vai se juntar a ele também. Se pelo menos ele fosse bonito ou gostoso. Ou rico, mas aí você troca esse homenzarrão aqui, que você tem em casa, que faz tudo por você, pra ficar com isso?
Cansei de achar que faltava algo em mim. Cansei de tentar de tudo pra te satisfazer. Na cozinha, na cama, na vida. O problema sempre foi você, Bruno. Você é um filho da p***, igual ao seu pai, aquele canalha, de quem você sempre falou mal. Mas agora acabou. A partir de hoje, eu sou livre. Ouviu? Livre! Gritou, gargalhando. Bruno não respondeu. O seu corpo estava imóvel sobre a cadeira, jogado por sobre a mesa, sua língua estirada para fora da boca, com os olhos esbugalhados. Não via nem ouvia mais a risada do seu marido, e sequer sentiu quando seu corpo foi jogado para dentro de uma vala, ao lado do corpo também sem vida de seu, agora, eterno amante. Ué, será que ele dopou o cara lá com o morango? Que ele nem reagiu? Eu gostei do conto, eu já tava esperando esse final na verdade, mas achei esse finalzinho bastante dramático, mas é coisas de Will, né? Quem lê as obras dele vai entender. Vamos agora para o próximo conto, o conto do Murilo. Todos na nossa pequena vila conhecem os famosos morangos da família. Toda sexta levamos para a feira da cidade vizinha algumas caixas para vender. Ainda na primeira hora, quase todos se acabam. Aqueles morangos bem vermelhos, suculentos, doces. Infelizmente, começamos a ter algumas perdas na produção, que vem caindo nos últimos meses. Está ficando difícil encontrarmos adubo de qualidade na região. E nem sempre temos tempo de procurar em zonas mais afastadas. O bom é que as férias de verão estão chegando, e junto chegam muitos turistas para relaxar em nossa pacata vila. Talvez tenhamos sorte de conseguir adubos internacionais. Estes deixam os morangos especialmente Vermelhinhos e suculentos. Até lá, ainda temos um pouco do último adubo. Foi a última contribuição do meu marido, do meu amor. Depois que eu peguei ele dormindo com a filha do nosso produtor de tomates. Achei que nunca mais conseguiria amá-lo. Mas os morangos me mostraram que eu estava enganada. Eles ficaram ainda mais saborosos com o novo adubo. Os meus morangos do meu amor. Eu achei isso muito fofinho, gente. Muito legal, muito fofinho, muito romântico. Agora vamos para o conto da Riti. Ninguém sabe ao certo de onde surgiu o carrinho de doces. Ele simplesmente apareceu. Uma estrutura enferrujada, outrora talvez colorida, agora manchada e coberta com uma pátina pegajosa. Moscas lentas e pesadas zumbiam ao redor, quase inaudíveis, como espíritos aprisionados, uma névoa densa e fria, inexplicável naquele ponto específico. O envolvia como um sudário espectral. No todo desbotado e puído, onde antes talvez houvesse desenhos alegres, gotejava uma frase perturbadora em letras trêmulas, escritas com algo que lembrava sangue coagulado. Morangos do amor. Uma mordida e seu coração será para sempre de alguém. Chloe foi a primeira a se aproximar. Seus passos hesitantes, quebrados por uma curiosidade mórbida, a conduziram até o caminho. Mais tarde, ela confidenciaria que o cheiro era irresistível. Quase um chamado hipnótico. Uma mistura enjoativa de açúcar queimado e algo metálico e pungente que perturbava a mente. Ela comprou 2 morangos, um vermelho sangue para ela, outro, quase púrpura, para Marvin. Contam que a mordida foi simultânea, um ato de confiança que se transformou em maldição. Sob o olhar opaco das moscas, o pesadelo começou. Naquela mesma noite, Chloe e Marvin desapareceram. Seus quartos foram encontrados vazios, nenhum sinal de luta. Nenhuma explicação, apenas um silêncio sepulcral no lugar de suas risadas. 3 dias depois, a mãe de Marvin recebeu um embrulho pequeno e mal cheiroso. Dentro, um bilhete rabiscado com letras infantis e grotescamente alegres. Ela cuida dele agora. Ele está seguro. Preso por uma fita desbotada havia um morango. A sua superfície brilhava de forma doentia, e minúsculos fios escuros brotavam de sua polpa, como raízes sinistras. Depois vieram George, Daris, Mariana, cada um tragado pela promessa sussurrada de um doce diferente. Todos tinham suas próprias mágoas secretas, fantasias distorcidas de um amor que os redimiria. Todos encontraram apenas a agonia lancinante. George foi consumido por visões que o perseguiam mesmo de olhos abertos. Arrancou as suas próprias órbitas com os dedos, gritando em êxtase e horror. Agora eu não vejo mais as mentiras do amor. Daris desapareceu sem deixar vestígios. Mas nas madrugadas frias,
Um choro infantil e desesperado ecoa perto do lugar onde o carrinho costumava estar. Mariana foi encontrada em um beco escuro, curvada sobre o próprio vômito. Entre o líquido fétido havia inúmeras sementes negras e pontiagudas, que pareciam se mover sozinhas. Ela murmurava: "Tem um fruto crescendo em mim." Um parasita do amor. Will sobreviveu por mais alguns dias, tempo suficiente para escrever um diário frenético, páginas rabiscadas e manchadas, como se lutasse contra o tempo e a sanidade. A última frase: "Os doces não são doces, são fragmentos de afeição roubada, e o carrinho, ele nos guarda para sempre." Hoje o carrinho está de volta. A mesma névoa gelada, o mesmo sino, tilintando suavemente com a brisa noturna, o mesmo cheiro adocicado no ar, uma promessa perversa. Na lateral da estrutura, os nomes tremulam na madeira escura: Leonardo, Dantrão, você. E então a voz retorna, doce, quase carinhosa. Impossível de resistir. Gostaria de provar um dos nossos doces especiais? Cara, você colocou o nome da galera do grupo. Não tava esperando, não. Nossa, os contos da Riti são muito bons. Agora vamos para o meu conto. Era 3h14 da madrugada quando Lara o acordou, suando frio e com os olhos esbugalhados. Eu preciso de um morango do amor. O bebê está pedindo. Bruno piscou atordoado. Mas amor, isso não é hora de sair. Amanhã cedo a gente compra um. Não é o bebê de amanhã, ela rosnou, agarrando seu braço com uma força que não era dela. É o bebê de agora. Assustado, ele pegou as chaves e saiu dirigindo pela cidade vazia. Nenhuma barraca estava aberta, nenhum sinal de vida. Até que ele viu o letreiro tremeluzente. Supermercado Amor Perfeito. Um lugar que ele nunca tinha notado antes, embora passasse por ali todos os dias. Lá dentro, as luzes piscavam, como um pesadelo mal renderizado. A única atendente estava parada, atrás do balcão, sem piscar. "Morango do amor?" ele perguntou, já sem paciência. Ela sorriu, com os dentes escurecidos. Última unidade. Bruno pegou o espeto. O doce parecia molhado demais, com um brilho viscoso e vermelho escuro. Ele não conseguiu resistir. E acabou mordendo. O gosto era de algo podre e quente, como sangue estagnado. "Você não deveria ter comido", disse a atendente, agora com os olhos totalmente escuros. Isso não é pra você. Ele cuspiu e saiu correndo para o carro, mas ao dar a ré, percebeu, estava na mesma vaga. O letreiro piscava, o supermercado estava ali bem à sua frente. Tentou sair de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e sempre retornava ao mesmo local. A cada volta, a fachada do supermercado se deteriorava mais. As paredes pareciam escorrer sangue. As prateleiras rangiam. Pessoas começavam a surgir nas laterais, imóveis, segurando morangos do amor podres, encarando-o. Na quinta volta não havia mais prédio, apenas um campo negro, vazio, com um espeto flutuando no ar. Ele então entendeu. Pegou o espeto com o doce e mordeu, comendo até o final. Acordou, na cama, suando muito. Virou-se para o lado e Lara não estava mais lá. O berço estava vazio. Mas então algo se moveu e ele olhou de novo. No berço, um bebê o encarava fixamente. Os seus olhos eram negros e as suas gengivas exibiam pequenos espinhos. Na mãozinha dele, um morango do amor, escorrendo sangue, recém-mordido. Agora sim, papai. Naquele momento, algo ficou claro na mente de Bruno. Ele sabia que a sua esposa tinha feito muitas coisas para conseguir engravidar, enquanto eles estavam juntos e lutando contra a vontade de seu útero infértil. E ainda que ele não soubesse ao certo que coisas eram aquelas que ela fazia, aquele morango com certeza fazia parte daquilo. Não foi um doce que ele saiu para buscar naquela noite. Foi algo que fazia parte de um ritual de entrada para algo não humano no nosso mundo. Então, gente, vocês gostaram desse conto aqui? Eu gostei demais desse conto que eu escrevi. Eu tô com vontade de fazer uma parte 2, mas acho que eu vou pensar ainda sobre como a gente vai desenvolver essa história aqui, para ter um final ainda mais surpreendente. Quero saber agora qual foram os contos que vocês mais gostaram desses que eu trouxe hoje. E não se esqueçam de comentar. Sim, dessa vez ainda é o emoji de melancia, tá? Pra gente não sair do clichê.
Não se esqueçam de deixar o emoji de melancia para dar sorte, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, de deixar aquele like e a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo, tchau!